Seja bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. Que bom que você está aqui conosco para mais um programa onde vamos louvar, adorar a Deus, vamos orar juntos, vamos ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós teremos também uma entrevista muito especial com o pastor Eric Fernando, ele que além de pastor também é ministro de louvor, vocês vão ouvi-lo cantar daqui a pouquinho também, é uma bênção, homem de Deus que tem usado, ele estará aqui com a sua banda. E não se esqueça também de nos seguir em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Tenho certeza que o programa, como tem sido bênção para a sua vida, para a minha vida, será também na vida dos seus familiares e amigos. Então compartilha à vontade. E nós vamos começar o programa de hoje, como sempre fazemos, com música, com louvor e adoração, bem para cima. Vem com a gente! Tira os medos, toda a timidez, toda a prepotência, ensina-me a lutar como os 300, mesmo sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje com muita alegria, nós recebemos aqui em nosso programa, nosso querido Eric Fernando. Ele é pastor da Assembleia de Deus Tempo Central, é cantor e ministro de louvor, uma bênção, vocês vão vê-lo cantar daqui a pouco. Se porventura alguém ainda não conhece, vocês vão ver que bênção, nosso querido pastor Eric e sua equipe, que têm sido usados por Deus para a glória dele. Pastor Eric, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui conosco. Pastor Cláudio, que alegria, que honra poder estar aqui no programa Vida com Deus. Eu já acompanho o programa e vejo quanto é abençoado poder ver tantas ministrações, você na palavra, os louvores. E eu quero desde já parabenizá-lo por estar aqui e por nós estarmos juntos nessa programação. Amém, fico feliz. O senhor falou de muitas pregações, né? Nós estamos no programa, eu não lembro agora de cabeça que mas acho que é 260 e pouco. Então você imagina, 260 e poucas pregações, as músicas são 2, então são 500 e poucos louvores. A gente tem estado muito feliz, né? Porque na casa das pessoas tem entrado a palavra e o louvor, né? Mas então, vamos falar um pouquinho assim do seu ministério, né? Você está na igreja desde pequenininho, ou como é que foi? Converteu no meio do caminho? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, eu sou da Assembleia de Deus, eu me converti com 10 anos de idade. Aos 5 anos de idade eu percebi que a música fazia muito parte da minha vida. E eu vi que a igreja era uma grande oportunidade para poder desenvolver essa vontade de cantar. E aí eu comecei cantando no coral infantil, coral de adolescente, fui para o coral de jovens, comecei a fazer umas músicas solos ali. E eu acho que o melhor lugar para a gente poder desenvolver a questão musical, e a gente percebe que muitos artistas conhecidos no mundo secular, né, tanto brasileiro quanto americano, iniciaram, né, na igreja. Tanta gente, eu costumo dizer que temos aí uma igreja de músicos fora da igreja, tocando, né, em outros lugares, em outros segmentos, mas a igreja, ela sempre me abraçou e sempre abraça esse tipo de gente. Para mim, foi o início de tudo, foi poder estar na igreja e receber essa oportunidade de poder desenvolver o louvor, o canto que eu sempre gostei de cantar. Que benção, esses dias está todo mundo falando da questão da Marília, né?
E começou a aparecer agora um monte de vídeo dela, né? Sim, que coisa, né? Cantando na Interessante, igreja, né? Pois verdade. é, né? Realmente, assim, uma coisa que a gente fala, os ministros de louvor que vêm aqui, e eu fico muito feliz quando eles dizem que começaram na igreja e permaneceram cantando na igreja, né? Que deveria ser o normal, mas para muitas pessoas não é. Começa na igreja, aí descobre, vai embora. É verdade. Inclusive, eu estava até falando com os músicos que tocam comigo, que eu acho que nós, como pastores, como os líderes espirituais, a gente precisa abraçar mesmo essas pessoas. Abraçar os músicos, abraçar os levitas, porque é um desafio muito grande para um músico se manter dentro de uma igreja hoje. Não só um desafio espiritual, mas também um desafio financeiro. Porque imagina só, pastor, você fazer o que você ganhar o que você ama fazer, que é tocar. Imagina você receber, né, ser assalariado, digamos assim, por aquilo que você faz. Eu acho isso que é muito importante. Eu não só digo que, porque foi deslize do músico ter saído da igreja de cantar ou de tocar, mas também eu vejo os dois lados, o músico e a igreja, o líder, para abraçar. Mas aqui eu vejo que está todo mundo muito abraçado pelo pastor, está todo mundo muito abraçado pela Capela Evangélica da Aeronáutica aqui em Belém. E parabéns a todo o trabalho que vocês têm desenvolvido. E eu, como eu disse, estou só aqui para cooperar com vocês, para somar com vocês nesse momento especial. Benção, pastor. Então, você começou na igreja, foi desenvolvendo, continuou. E como é que está hoje o seu ministério? Então, hoje eu estou com 32 anos de idade. E aí eu fui a pastor com os meus 18 anos, 17, 18 anos, né? Morei no Suriname, fui como missionário para a República do Suriname. Minha ligação com o Suriname é algo muito fantástico, porque assim, pastor, eu sou filho de pai separados e com 2 anos de idade minha mãe teve que sair de casa, meu pai saiu de casa também, houve a separação, problemas pessoais dele, e eu me criei na casa da minha avó e morei na casa de tio, na casa de tia, morei na casa de um monte de gente, morei em tanto lugar. E o Suriname, quando eu saí, quando minha mãe, na verdade, saiu de casa, o primeiro lugar que ela foi para o Suriname. E eu tenho certeza que ela foi para o Suriname praticar aquelas coisas que muita gente, infelizmente, vão se prostituir, que vão tentar a vida de outras formas. E Deus me levou para o Suriname em 2011. Eu fui missionário lá, morei 3 anos lá. Foi assim um desafio muito grande poder entrar nas áreas de garimpo e pregar o evangelho. Eu tenho tanta coisa para contar que eu sei que o tempo é 10 pouco, programas, né? mas seria muito programa para poder falar. Mas eu me recordo de uma vez que a gente, dentro do garimpo, não tinha luz, não tinha nada. A gente até fez um culto dentro de um prostíbulo, porque não tinha espaço para fazer. E ali a gente fez aquele culto, eu com mais outros pastores, e almas vindo para Jesus, aceitando a Jesus. É tanta história, é tanta experiência do campo missionário, pastor, que hoje, verdadeiramente, eu digo assim, que minha vida ela não dá nenhum passo se não for direcionada por Deus, se não for guiada por Deus. Eu acho que isso é muito importante para todos nós, como cristãos, como servos de Deus. Glória a Deus, que experiência maravilhosa, né? E aí eu sempre fui da Assembleia de Deus, né? Vim de uma congregação bem simples, no bairro do Barreiro, ali, no Monte das Oliveiras, e foi que eu fui para o Tempo Central e aí comecei a ali participar das atividades. Hoje eu sou pastor dirigente do culto do Encontro de Fé, que é um culto que tem toda quarta-feira às 19h30, lá no Tempo Central. E viajo também, ministrando, já viajei uma boa parte do Brasil, fora do Brasil também, pela Europa, e sempre proclamando o Evangelho, sempre levando a palavra de salvação. O meu testemunho de rejeição que vivi muito dentro da minha família, porque para minha família eu ia ser o pior tipo de pessoa que existe na Terra. Eu ia ser tudo que não presta, tudo que você imaginar. Imagina só um menino de 2 anos de idade ser abandonado, porque não tem outra palavra. Abandonado pelo pai e pela mãe. E falo isso com muita leveza no meu coração, porque sou muito curado disso e tenho levado essa mensagem para as pessoas que precisam ouvir, gente que está abandonada pelo pai, pela mãe, gente que tem traumas dentro de si, que eu sempre digo que as pessoas precisam identificar essas doenças, esses traumas que elas carregam na sua vida e que, de certa forma, se elas não cuidarem, elas acabam trazendo isso pro presente delas, pro relacionamento, para a vida delas. Então, eu sou muito curado de tudo isso. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com minha família. Minha família, onde eu chego lá, eles já ficam assim, chegou o pastor, chegou o Eric. E eles ficam muito admirados pelo que Deus fez, porque tudo isso é Deus, pelo que Deus fez na minha vida.
né? Então, desde muito cedo eu me entreguei para Jesus, me entreguei para a obra dele, e hoje eu estou aqui, conversando contigo aqui, e a gente está trocando essa conversa boa, essas experiências muito legais. Isso é o poder da graça. O poder da graça. É o que Deus faz na nossa vida, né? Eu também, assim, sou filho de pais separados também. Quem passou por isso sabe que não é fácil, é um desafio. E quando a gente olha para trás, a gente resume a nossa vida em uma palavra: graça. Graça. A gente chega à conclusão que não tem como a nossa vida ser o que é se não fosse Deus que tivesse nos limpado, nos resgatado, nos purificado. E pelo visto, ouvindo aqui a sua história, eu vejo que a nossa história se parece no sentido de a igreja, né? A gente cresceu na igreja, e a igreja ela vai moldando o nosso coração também através da palavra de Deus, a música, né? Eu também tenho esse privilégio de ter sido alcançado também pela música, né? A música ela faz tanta coisa legal no nosso coração, né? É uma ferramenta para nos aproximarmos de Deus, né? É verdade. E como a gente iniciou falando sobre música, dos músicos, gente que está afastada, a música é isso, ela junta pessoas, une propósitos de Deus, e eu fico muito feliz de poder fazer parte. E eu nunca imaginei que um dia eu seria pastor, estaria ministrando a palavra. Às vezes eu me pego ministrando a palavra no culto e digo assim, meu Deus, porque quando eu olhava uma pessoa ministrando em cima do altar, eu dizia assim, mas é muito difícil falar da palavra, a palavra é muito difícil, a gente não entende, Mas eu hoje, quando me pego ministrando a palavra, saindo por aí, pregando a jovens, a todo tipo de pessoas, e vendo o que Deus tem feito através da palavra, sabe? Limpado, como diz o texto de João, quando Jesus disse, vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então eu sempre digo que a palavra pregada, a palavra falada é diferente da palavra lida, porque a palavra falada é uma palavra entendida. E eu, quando olhava assim, eu dizia, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir ministrar, vou conseguir falar? E hoje, graças a Deus, pastor, eu tenho um ministério bem consolidado na palavra, no louvor, e tem a equipe da banda aqui sempre comigo, os meninos daqui a pouco vão estar tocando aí, e para mim é um motivo de muita alegria saber que a gente pode trazer a música e misturar com a palavra. Imagina só, fica uma mistura muito gostosa, música com palavra, fica uma coisa deliciosa, né? Muito bom. Pastor, muito obrigado por o senhor estar aqui. Mas, vamos voltar no programa mais vezes, né? Contar o testemunho com mais calma, pregar no programa, que já sinta-se em casa. Muito bom. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. A todos vocês que acompanham o programa Vida com Deus. Eu tenho certeza que você tem sido muito edificado, muito abençoado, visitado. E esse é o propósito, né? O propósito dessa igreja aqui da Capela Evangélica da Aeronáutica. E eu quero agradecer a toda a sua equipe, a todo mundo que recebe a gente com muito carinho, e poder dar oportunidade para tantas bandas de Belém, pastor, tantos ministros, eu sei que passam aqui, muitos ministros, né, muitos talentos, e parabéns pela iniciativa, por abraçar, por juntar, por agregar essas pessoas, e a gente, uma só voz, adorar o nome do Senhor, nosso Deus. Pastorzão, muito obrigado, viu? Vamos ouvir agora o pastor Eric tocando com a sua banda, hein? Deus abençoe, pastorzão. Amém, pastor. Deus
Josué, o líder que primeiro foi servo. Hoje a nossa sexta ministração sobre o tema Vidas que Inspiram. Nós já falamos, por exemplo, de Davi, Pedro, Paulo, já falamos de Moisés, já falamos de Abraão e agora vamos falar sobre Josué. O trecho da Bíblia está no livro de Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. A missão de Josué não era nada fácil, porque não era simplesmente entrar numa terra que estava de portões abertos. Aliás, Jericó tinha aquelas muralhas enormes, muito grandes, e que não tinha como humanamente transpor aquelas barreiras. Então a primeira missão de Josué era transpor uma barreira que era intransponível, entrar numa cidade que tinha portas fechadas, ou seja, fazer algo que era impossível. Uma coisa que eu gosto muito de Josué, tem várias coisas na vida dele que eu me identifico e gosto demais, mas uma das coisas que eu mais gosto na vida de Josué é o fato de, antes de ele ser esse grande general que ele era servo. Ele era servidor, para ser mais exato. Imaginem Moisés, já um senhorzinho com seus quase 120 anos, e Josué com seus provavelmente cerca de 70 ou 80 anos de idade, servindo a Moisés. Ele não era um servo qualquer, mas era aquele que estava ali na tenda de Moisés, o ajudando nas suas fragilidades físicas. Esse era o grande general Josué, o servo de Moisés. E trazendo e aplicando isso para a nossa vida, queridos, não tem como nós liderarmos se nós não formos servos. Ninguém pode liderar se não souber servir. Tanto é verdade que quando Josué assumiu aquela nação de Israel, aquele povo, possivelmente de 2 a 3 milhões de pessoas, a transição foi muito natural porque as pessoas já viam Josué o tempo todo servindo a Moisés. E tudo aquilo que Josué pediu para o povo fazer, eles fizeram, porque eles viam Josué fazendo também. Se você é líder na sua congregação, em algum ministério, ou mesmo um homem líder da sua casa, ou mãe líder dos seus filhos, todos em alguma esfera somos líder de alguém, somos liderados e somos líderes, sempre vai ser assim. Nós só conseguiremos liderar com eficiência se soubermos servir. Aliás, foi esse tipo de liderança que Jesus nos ensinou, a liderança servidora. Hoje, muitos escritores escreveram livros sobre isso, como se fosse a descoberta do século, mas na verdade é algo que Jesus já fazia há milênios. Ele liderava servindo as pessoas. E se assim você fizer, meu irmão, você vai ser o melhor líder poderoso nas mãos de Deus. Enquanto você apenas quiser mandar, o seu alcance vai ser muito limitado. Mas quando você começar a liderar servindo as pessoas, então não tem limite para o que Deus pode fazer com a sua vida. Esse, por exemplo, na história ali de Jericó, o que Josué pediu para as pessoas fazerem não tinha lógica humana nenhuma. Vamos ali dar uma volta, vamos circular, vamos ficar caminhando ao redor. Mas as pessoas obedeceram porque olhavam e viam em Josué a liderança nata de alguém que primeiro foi servo. Inclusive ali no início do livro de Juízes tem uma coisa que deixa a gente feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque a Bíblia diz que enquanto Josué esteve vivo, toda aquela geração conhecia o Senhor. Triste porque a Bíblia diz também que quando Josué morreu e os anciãos que serviam juntamente com ele, aquela geração deixou de servir ao Senhor. Vemos também que, como a gente falou em todas essas pregações, os homens e mulheres de Deus, eles não têm só acertos, eles têm acertos e erros. Josué teve o acerto de ser um servo, teve o acerto de ser o melhor líder, mas talvez não preparou um sucessor, como Moisés o preparou. Para liderarmos com eficiência, nós temos que preparar pessoas para nos suceder, porque nós não somos eternos. E digo mais, eu, por exemplo, aqui na nossa igreja, quando eu saio em congressos, ou viajo, ou de férias, eu fico tão feliz em saber que a igreja funciona normalmente, como se nada tivesse acontecendo, porque nós preparamos pessoas aqui para assumirem com qualidade a casa do Senhor. Todo líder precisa preparar sucessores, porque nenhum de nós é eterno. Ensine seus líderes, seus liderados, através do seu exemplo. Sirva-os. Não queira ser servido. Faça como Jesus. Lave os pés de todos que estão ao seu redor, por mais que aos olhos humanos eles sejam menores do que você. Aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus somos todos iguais. Seja o melhor líder que Deus espera que você seja. Sirva. Não perca nenhuma oportunidade de servir a todas as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Que Deus te abençoe.
então canta. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Linda o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor. Pois contigo vou viver pra sempre. Salomão, o homem cuja sabedoria era sua maior riqueza. Nós continuamos hoje a nossa série de mensagens sobre vidas que inspiram e vamos falar hoje de Salomão. O trecho bíblico de hoje está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Salomão então respondeu no versículo 9: dê ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Essa palavra coração compreensivo, em outras versões, sabedoria, foi colocado como Salomão como a prioridade da sua vida. Interessante que geralmente reis, né, a vontade dos reis era ter paz sobre o seu reinado, ou ter muita riqueza, ou ter muito poder, ou ter muitos servos, enfim, talvez os reis que não têm um coração em Deus acham que talvez isso seja o mais importante. Salomão então diz para Deus: Senhor, o que eu quero na verdade é sabedoria. O que eu quero é saber como julgar bem o teu povo. O que eu quero é saber cuidar bem do teu povo, e riquezas não vai fazer, não vai me dar essa condição de fazer isso da melhor forma. Ter uma grande tropa, um grande exército, talvez até vai proteger o povo, mas não vai fazê-los ser felizes simplesmente por ter uma grande proteção. O que eu preciso, na verdade, é saber como conduzir este povo. Trazendo e aplicando isso para a nossa vida, queridos, tem muitas coisas que deixam o nosso coração feliz, muitas coisas, né? Quem não gosta de ganhar algo que sonhou há muito tempo, algum bem material? Quem não gosta, por exemplo, de passar naquele concurso que tanto sonhou? Quem não gosta de fazer novos amigos? Tem muitas coisas que fazem o nosso coração feliz, é verdade. Tem muitas coisas que também fazem o nosso coração ficar triste, também. Mas Salomão foi alguém que viveu uma vida feliz, teve momentos ali, como nós, seres humanos, complicados, que falhou em sua vida, mas a maior parte da sua vida, em que ele esteve exercendo a sabedoria, ele viveu uma vida feliz e uma vida próspera, porque não tem nada melhor e mais importante do que a sabedoria de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que existe uma sabedoria humana, que essa sabedoria humana, a Bíblia até lá no livro de Tiago, né, pega até um pouco pesado quando ela fala dessa sabedoria, porque algumas pessoas baseiam a esperança da sua vida nessa sabedoria humana, que na verdade é uma sabedoria muitas vezes baseada apenas em anos de vida, ou então baseada apenas em experiências que podem ser experiências que não foram boas. E às vezes você embasar a sua vida nesse tipo de sabedoria humana não vai te levar muito longe, não. Mas a palavra do Senhor diz que tem uma sabedoria que vem lá do alto. E essa sabedoria, ela é pura, ela é perfeita, é uma sabedoria que te faz se aproximar mais de Deus. E a melhor parte é que essa sabedoria não se adquire comprando, não se adquire apenas vivendo muito, se adquire pedindo ao Senhor. A palavra do Senhor diz para nós pedirmos sabedoria a Ele, que Ele nos dará. Observe que foi exatamente isso que Salomão fez. Ele pediu sabedoria a Deus. Aplicando isso para a nossa vida, querido irmão,
Eu não sei o que você pede ao Senhor todas as manhãs. Cada um de nós tem uma maneira de acordar e conversar com o Senhor. Nas minhas manhãs, na grande maioria delas, eu começo o dia pedindo sabedoria. Deus, me dê sabedoria para o dia de hoje. Me ajuda nas decisões, não me deixe tomar decisões equivocadas que sejam apenas para o meu proveito próprio. Não me ajuda, Senhor, a tomar decisões que sejam para o proveito dos meus irmãos. Me ajuda a enxergá-los como superiores a mim mesmo. Me ajuda a tomar as decisões que vão glorificar o Teu nome e não o meu. E eu já começo o meu dia dessa forma, pedindo sabedoria a Deus para as decisões que irei tomar durante o dia. Se você quer ter uma vida feliz e uma vida próspera, não busque a sua felicidade em coisas, em experiências, porque tudo isso passa. Busque a sua felicidade em ser um homem ou uma mulher sábia. Busque a sabedoria de Deus acima de qualquer outra coisa. Ele é mais importante do que riquezas, mais importante do que ter, mais importante do que poder, mais importante do que qualquer coisa. E se assim você viver uma vida de sabedoria, todos ao seu redor serão abençoados. A sua casa será abençoada, a sua família, os seus planos, os seus projetos, tudo terá um sabor diferente, porque você não fará nada da sua cabeça simplesmente, você fará baseado naquilo que Deus te dirigir a fazer. Viva uma vida de sabedoria e você será uma pessoa muito feliz e a sua vida irá inspirar a muitos outros a buscarem a sabedoria também. Deus abençoe! Escola de Música Casa da Harmonia. Participe do concurso de bolsas integrais e parciais. As vagas são limitadas. Faça sua inscrição pelo site www.casadarmonia.com. Não perca, não precisa ter conhecimento musical prévio. Nossos professores irão preparar os inscritos para a prova. Escola de Música Casa da Harmonia. Traga música para a sua vida e seja mais feliz. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus e olha que bênção, irmãos. Hoje é o programa de número 262. Foram 262 pregações da Palavra de Deus, fora aqueles cultos que a gente fazia mais de uma pregação. Foram aí mais de 500 louvores e adoração, quase 600. Foram muitas orações, entrevistas, dezenas e dezenas. Que bênção! Quanta coisa boa Deus tem feito através desse programa. E estamos caminhando para o nosso programa de número 300, então aguarde que vai ser um programa especial com 1 hora de duração, um programa de muita festa, comemorativo de 300 programas. Vamos chegar lá, né? Quero desejar a você uma semana abençoada, uma semana feliz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e eu gostaria de orar com você também. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela vida deste meu irmão, pela vida desta minha irmã que está nos assistindo. Que a Tua poderosa mão esteja sobre a sua casa, que a Tua presença esteja lá constantemente, que a Tua cura, que a Tua provisão, Senhor, esteja neste lar. Como sempre oramos e pedimos, se alguém nesta casa, Deus, estiver magoado ou brigado uns com os outros, eu te peço, Senhor, vá lá com a Tua presença, Senhor, por favor, restabeleça a amizade, restabeleça a união entre o cônjuge, entre o pai e o filho, para que neste lar reine somente a Tua paz. Se porventura, Deus, estiver faltando algo, Senhor, por favor, leve a Tua provisão. Não permita, Senhor, que esteja faltando nada na casa desse nosso irmão que está conosco aqui nesse programa. Que Tu possas abençoar, Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Deus abençoe. Até amanhã.